e tudo que eu quero no Natal deste ano é conseguir parar de jogar. Dizem que a criança média deixa de acreditar no Papai Noel por volta dos 8 anos, talvez 8,5, mas eu não, porque eu não sou como as outras crianças. Você vê, eu realmente conheci o Papai Noel muitas vezes. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso não é possível. O Papai Noel não é real. Mas bem, você está certo e errado. Tudo isso ao mesmo tempo. E é por isso que eu parei de contar a história para as pessoas depois de completar os 10 anos de idade. Mas ela é mais ou menos assim. Eu me lembro de amar o Natal, as luzes, os sons, as decorações, as meias e, acima de tudo, como qualquer criança, esperar que o Papai Noel desça pela chaminé de casa para me dar os presentes. Foi numa véspera de Natal, quando eu tinha 4 anos de idade. Eu lembro de insistir com a minha mãe para que ela deixasse a quantidade certa de biscoitos na mesa para ele. Por alguma razão, meu eu de 4 anos decidiu que só gostava dos de aveia e não daqueles feitos com gotas de chocolate, como os que comíamos na cozinha. Então, minha mãe e eu preparamos um lote só para deixar para ele. Um lote que ela me ajudou a fazer com amor, sabendo que iria para o lixo. Naquela noite, eu me lembro de dormir bem mais cedo, sabendo que quanto mais rápido eu fosse dormir, mais rápido acordaria de manhã e com os presentes que sempre esperavam na manhã de Natal. Eu estava dormindo profundamente naquela noite, quando de repente eu fui acordado pelo som de um farfalhado no telhado acima de mim. Pensei comigo, é o Papai Noel, finalmente eu vou pegá-lo em flagrante. Então eu saí da cama, desci as escadas na ponta dos pés e, como esperado, eu avistei um homem de barba branca, todo vestido de vermelho, parado na sala, perto da árvore de Natal. Eu corri todo empolgado para o quarto dos meus pais. Mamãe, papai, o Papai Noel está aqui, o Papai Noel está aqui. Meu pai rolou os olhos, ainda fechados. Ele acabou de descer pela chaminé. Muito legal, agora vá para a cama, Bob. Minha mãe acrescentou, antes de ambos voltarem a dormir. Fiz o que ela disse e voltei para o meu quarto. Mas assim que eu ouvi meu pai começar a roncar novamente, voltei com cuidado para a sala de estar, para ter outro vislumbre do Papai Noel. Eu coloquei a minha cabeça na esquina e lá estava ele. É ele mesmo, é realmente o Papai Noel. Eu continuei olhando para ele, não querendo perder nenhum momento da sua visita. Foi quando ele finalmente me notou. Ele pareceu muito confuso por um momento, antes de acenar de volta para mim. Oi, Sir. Comecei a chamá-lo pelo nome com entusiasmo, mas ele rapidamente colocou um dedo sobre a boca. Bob, ele sussurrou, antes de pegar um dos biscoitos que a gente tinha deixado para ele em um prato, mergulhar no copo de leite ao lado e dar uma boa mordida. Por fim, ele enfiou a mão em uma grande sacola de veludo verde, cheia até a borda com pacotes, e retirou um. Então, ele colocou a caixa embrulhada em uma cadeira de balanço ao lado dele e deu um tapinha no assento, gesticulando para que eu fosse lá me juntar a ele. Quem era eu para desobedecer ao Papai Noel? Pensei comigo mesmo. Enquanto corria até a cadeira, pegava o pacote, pulava no assento e abria o presente de uma forma rápida. Corra! Eu murmurei enquanto desembrulhava e tirava da embalagem. Era uma humilde caixa de madeira, com superfície semelhante à de um tabuleiro de xadrez, contendo diversas pequenas peças, cada uma lembrando objetos festivos como uma rena, um bastão de doces, um boneco de neve e uma árvore de Natal. É um jogo, Papai Noel disse com um sorriso, antes de explicar as regras. A rena vence a bengala doce, o bastão de doces vence o boneco de neve, e o boneco de neve bate na árvore de Natal, e a árvore de Natal vence as renas. Jogamos durante horas, e com o passar da noite, fui aprendendo aos poucos a jogar. Naquele primeiro ano, ele me deixou vencer. Eu sei disso com certeza. Depois do terceiro jogo naquela noite, ele sorriu e me disse que eu era bom naquele jogo. Então, ele tirou o boné vermelho e levantou-se e saiu pela porta da frente. Assim que meus pais acordaram na manhã seguinte, eu corri para contar a eles tudo o que havia acontecido. Eles riram de mim e da minha história, provavelmente descartando como se fosse uma fantasia infantil.
e seguimos com as nossas tradições do dia de Natal, como sempre fizemos. Olhando para trás, da perspectiva de uma criança, não havia nada incomum nisso. Eu estava apenas jogando com o Papai Noel. Eu não poderia ter ficado mais animado quando ele voltou, um ano depois, com o mesmo jogo. Jogamos de novo e eu ganhei de novo, o que deixou o Papai Noel impressionado, rindo alto enquanto comia seus biscoitos. Foi só no terceiro ano que as coisas mudaram um pouco. Naquele ano, eu fiquei mais uma vez bem animado para jogar um jogo anual com o Papai Noel. E como sempre fazia, ele enfiou a mão na bolsa, mas desta vez, ele fez um jogo diferente. Não muito diferente do primeiro, mas esse tabuleiro era maior, com mais peças e muito mais complexo. Ok, Bob, agora que você tem idade suficiente, vamos jogar de verdade. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer, mas eu concordei jogar mesmo assim. Ele explicou as novas regras, que eram um pouco mais difíceis de seguir, e começamos a jogar. E é claro, desta vez, o Papai Noel venceu. Soltando uma risada suave, ele tirou 2 itens do bolso, um pedaço de carvão e um pergaminho. Ele então desenrolou o papel, revelando as palavras "lista de impertinentes". Abaixo havia uma lista de nomes. Ele então pegou o pedaço de carvão e riscou um primeiro nome da lista, até ficar completamente riscado. E então ele simplesmente saiu, como sempre fazia, pela porta da frente. Verdade seja dita, não pensei muito nisso na época, ou no próximo ano, ou aquele depois disso. E a cada ano que ganhasse, ele faria como sempre fez, e riscaria um nome da lista dos impertinentes. Agora, por volta dessa época, aconteceu que na minha cidade se tornou conhecido algo que os moradores locais chamavam de assassinatos de Natal. Durante 3 anos consecutivos, 3 pessoas morreram no Natal. Todos nós sabíamos bem os seus nomes. Foram Daniel Jones, Sarah Anderson e Michael Taylor. A essa altura, eu já tinha idade suficiente para suspeitar da relação. Então, no ano seguinte, quando o Papai Noel apareceu novamente, eu prestei muita atenção no primeiro nome da lista e eu memorizei, antes que o Papai Noel pudesse riscar ele. E o nome era o do David Miller. E com certeza, no dia seguinte, dizia a manchete do nosso jornal: "O matador de Natal ataca novamente. Este ano foi o David Miller." Foi aí que eu percebi que cada vez que eu perdia o jogo para o Papai Noel, uma pessoa inocente morria. Foi quando eu percebi que este não era o Papai Noel, este era outra pessoa. Depois disso, parei de esperar a sua visita. Eu tentei de tudo, me trancando no meu quarto, me escondendo no sótão, até mesmo correndo lá para fora. Mas todos os anos, o Papai Noel me encontrava. Todos os anos, jogávamos o maldito jogo. E todos os anos que eu perdi, alguém morreu. Mas no ano passado foi diferente. No ano passado, eu me recusei a jogar. Mas o Papai Noel insistiu, dizendo que eu precisava jogar. Ou então, eu perguntei a ele o que iria acontecer. E ele disse: "Bem, vamos ver quem está na lista deste ano." Enquanto tirava o papel do bolso e desenrolava e abaixava os óculos. Assim, exatamente como eu pensei, ele apontou para o primeiro nome da lista, e era o meu. "Eu não quero", eu gritei enquanto comecei a me afastar. "Se você não jogar, você será riscado da lista dos impertinentes." "E o que você acha que acontece então?" "Quem diabos é você?" eu gritei. "Eu quero saber agora." Ele soltou uma grande gargalhada, como o Papai Noel sempre fazia em todas as histórias e filmes de Natal daquelas crianças, com os olhos fechados e segurando a barriga, aparentemente encantado com a minha reação. "Você me conhece, Bob. Eu sou o Papai Noel. Deu fora, eu vou chamar a polícia." "Então você desiste", ele disse de uma maneira bem ameaçadora, enquanto tirava o pedaço de carvão do bolso, prestes a riscar o meu nome. "Espere!" eu gritei, enquanto parei na porta e me virei para ele. Tudo bem, eu disse, concordando em jogar novamente. E então, sentado ali na frente do Papai Noel e olhando para as peças de madeira, comecei a pensar em tudo o que ele havia me ensinado sobre aquele jogo, começando pelo início. A rena vence a bengala doce.
O bastão de doces vence o boneco de neve. O boneco de neve bate na árvore de Natal. E a árvore de Natal vence as renas. Mas ele era muito bom no jogo, bom demais na verdade, e quase me atraiu para o movimento em falso. Mas este ano eu joguei com mais cuidado, pensei em cada movimento possível, qual seria a manobra dele em troca, como eu poderia contra-atacar. De alguma forma, eu tive a sensação de que estava prestes a fazer extremamente o movimento que o Papai Noel queria que eu fizesse. Mas eu fui resiliente, não importa o que aconteça este ano, eu tinha que vencer. E foi o que eu fiz. A árvore de Natal vence as renas, eu disse desafiadoramente, enquanto movia a minha peça de árvore de Natal para a frente, derrubando as renas dele do tabuleiro. Bom trabalho, Bob. O Papai Noel me parabenizou com um sorriso, antes de se levantar e ir embora. Talvez no próximo ano. Eu não vou pegar tão leve com você, ele disse, antes de sair pela porta como sempre fazia. Isso foi no ano passado, coincidentemente, no primeiro ano em que a nossa cidade não viu nenhum assassinato de Natal. E desde então, eu não consigo parar de pensar nisso. Quem é ele? Por que ele me faz jogar este jogo? Ele está fazendo isso com mais alguém? E isso, será que algum dia vai parar? Até hoje, eu ainda não tenho as respostas. Eu não sei quem ele é, mas o que eu sei é, o Natal está chegando. E tudo o que eu quero no Natal deste ano é parar de jogar.